Está no ar Visão Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Realização Conselho Regional Espírita. Apresentação Helenilson Inácio. Você está no programa Visão Espírita, o primeiro programa de 2023, Anilton Siquara. Seja bem-vindo, né? Feliz ano novo para você, feliz 2023. E o ano novo com certeza será o resultado daquilo que nós fizermos. E nós vamos começar 2023 com muita alegria, muita disposição, sabe por quê? Porque 2023 será o 20º ano do programa Visão Espírita. No mês de julho, Anilton Siquara, faremos 20 anos de programa nesta emissora, na Rádio Líder FM. É muito tempo. 20 anos é uma juventude. Então, o programa Visão Espírita entra no seu 20º ano em 2023. E nós trouxemos neste ano novo um tema bacana para que você possa fazer uma reflexão. Esses 20 anos de programa Visão Espírita tem trazido para você a visão espírita de vários fatos: família, mediunidade, comportamento, ecologia. Foram muitas pessoas entrevistadas, muitos temas, muitos assuntos, e continuaremos sim até o aniversário, que a gente vai fazer aquela festa de comemoração e você estará conosco. Mas hoje a gente vai falar sobre o que essa magnífica, grandiosa e profunda doutrina espírita tem a nos oferecer. Hoje nós vamos fazer um resumo e ser muito objetivos para te mostrar que o espiritismo tem muito a te oferecer. Zé Nilton, seja bem-vindo em 2023. Bom dia Helenilson, bom dia ouvintes. Muita alegria, né? Poder estar aqui mais uma vez fazendo parte desse programa, que para nós é muita satisfação, muita honra poder participar. Eu desejo a todos um feliz 2023, com muita saúde, com muita paz, principalmente saúde, porque sem saúde a gente não faz nada, né, meu amigo? Com certeza, primeiro saúde, e a gente ora pedindo saúde a Deus, mas a responsabilidade primeiro é nossa, né? Primeiro fazer aquilo que é necessário para mantermos a saúde. E aqui nós não vamos falar, claro, de programa de saúde, mas o espiritismo orienta que primeiro a gente tem que ter saúde mental, emocional, espiritual, porque ela contribuirá com a saúde física. Então, Zé Nilton, a gente vai aí a uma bela mensagem de abertura de ano novo e voltaremos para falar justamente sobre os serviços que o espiritismo tem a prestar para cada um de nós, e tem prestado muito durante esses 20 anos de programa, e vai prestar muito mais. Iniciando um novo ano. Ano velho, ano novo. São convenções marcadas pelo calendário humano em função dos movimentos do planeta em torno do astro-rei. Contudo, psicologicamente também nos remetem, sim, a um estado diferente. Como Deus nada faz em sua sabedoria sem um fim útil, também assim é com a questão do tempo, como o convencionamos. Cada dia é um novo dia. A noite nos fala de repouso. A madrugada nos anuncia oportunidade renovada. Cada ano que finda nos convida a deixarmos para trás tudo de ruim, desagradável que já vivenciamos, permitindo-nos projetar planos para o futuro próximo. Por tudo isso, por esta ensancha que a divindade nos permite a cada 365 dias nesta terra, pense que você pode melhorar a sua vida no ano que se anuncia. Comece por retirar de sua casa tudo que a atravanca. Libere-se daquelas coisas que você guarda nos armários, na garagem, no fundo do quintal. Coisas que estão ali há muito tempo, que você guarda para usar um dia. Um dia que talvez nunca chegue. Pense há quanto tempo elas estão ali. Meses, anos, esperando. São roupas, calçados, livros, discos antigos, utensílios que você não usa há anos. Libere armários, espaços. Coisas antigas, superadas, são muito úteis em museus para a preservação da memória, da evolução da nossa história.
Doe o que possa e a quem seja mais útil. Sinta o espaço vazio, sinta-se mais leve. Depois, pense em quanta coisa inútil você guarda em seu coração, em sua mente. Mágoas vividas, calúnias recebidas, mentiras que lhe roubaram a paz, traições que lhe deixaram doente, punhais amigos que lhe rasgaram as carnes da alma. Alije tudo de si. Mentalmente, coloque tudo em um grande invólucro e imagine-se jogando nas águas correntes de um rio caudaloso que as levará para além, para o mar do esquecimento. Deseje para si mesmo um ano novo diferente. E comece leve, sem essa carga pesada que lhe destrói as possibilidades de felicidade. Comece o novo ano olhando para frente, para o alto. Estabeleça metas de felicidade e conquistas. Você é filho de Deus e herdeiro do seu amor, credor de felicidade. Conquiste-a. Abandone as dores desnecessárias. Pense no bem. Mentalize as pessoas que são amigas, que o amam, lhe querem bem. Programe-se para estar mais com elas, a fim de, fortalecido, alcançar objetivos nobres. Comece o ano pensando em como você pode influenciar pessoas, ambientes, com sua ação positiva. Programe-se para vencer. Programe-se para fazer ouvidos moucos aos que o desejam infelicitar. E avance. Programe-se para ser feliz. O dia surge. É ano novo. Siga para a luz, certo de que com vontade firme, desejo de acertar, Jesus abençoará as suas disposições. É ano novo. Pense novo. Pense grande. Seja feliz. Você está no programa Visão Espírita, primeiro programa de 2023. Seja bem-vindo e feliz ano novo. E aqui a dupla Zé Newton e Helenilson de volta em 2023, graças a Deus. Vivos, né? Encarnados, como nós chamamos, e aqui dispostos a trabalhar no 20º ano do programa Visão Espírita. E trouxemos os principais serviços que o Espiritismo presta para você e que tanto prestou durante esses 20 anos e que vai continuar prestando. E nós vamos focar nesses serviços. O que o Espiritismo tem para te oferecer, caro ouvinte, que você pode aproveitar tantos benefícios aí mesmo na sua casa, se você frequentar um centro espírita, na sua cidade, na sua família, são coisas para se viver no dia a dia. Zé Newton, pois não, seja bem-vindo mais uma vez. E aí, quais são os serviços? Faça a sua introdução. Então, nós fizemos aqui um resumo, né, de alguns serviços, não são todos, porque o Espiritismo nos presta grandes serviços realmente, são relevantes os serviços que o Espiritismo presta à humanidade. Mas primeiro vamos entender o que é o Espiritismo, né? O Espiritismo é uma doutrina científica, filosófica, com consequências religiosas. Ou seja, é uma doutrina científica. Por quê? Porque os fatos científicos comprovam o Espiritismo, né? Comprovam, atestam realmente a existência do Espiritismo. Filosófica, porque nos dá uma maneira de conduta, uma maneira de viver, né? E com consequências religiosas, porque nos aproxima de Deus. Ao longo dos séculos, foram 3 as revelações de Deus para os homens, né? A primeira foi Moisés. A segunda foi Jesus Cristo, ao qual nós seguimos. E a terceira é a doutrina espírita, né? Sendo que as 2 primeiras, Moisés e Jesus, foram revelações individuais, né? Já a doutrina espírita é uma revelação coletiva de espíritos de escola, espíritos iluminados, de pessoas que já passaram aqui na Terra, que já empreenderam a caminhada que nós hoje estamos tentando empreender e que vêm nos dar mensagens de consolação, de alívio, né? E de entendimento para os nossos problemas. Nós entendemos de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos, né? Então, antes da gente iniciar aqui
os principais serviços, pronto, né? Os benefícios, né? Isso. Os principais serviços do Espiritismo, eu queria falar, Helenilson, nos pilares básicos, né? Que sustentam a doutrina. Primeiro, a existência de Deus, claro. Deus existe. Nós não viemos do nada porque o nada não existe. Então, Deus é o nosso Criador e que aqui nos colocou para evoluirmos, né? O segundo é a imortalidade da alma. Nós somos espíritos eternos e imortais. Não morremos nunca. Morre o nosso corpo, né? O nosso corpo se decompõe, mas o espírito permanece vivo. O terceiro é a reencarnação, porque não teria sentido a nossa evolução se não fosse a reencarnação. E também fica muito difícil explicar a justiça de Deus quando se tira de foco a reencarnação. Isso. Porque para se conceber tantas desigualdades sociais, tantas injustiças, em um lar nasce uma pessoa saudável e nasce outra doente, e de quem foi a culpa, de quem é a responsabilidade e o porquê de tantas doenças incuráveis, né? Então tudo isso a reencarnação vem explicar que Deus é bom, justo, misericordioso e que o problema está no indivíduo que tem seus compromissos de existências anteriores, do seu passado, que precisa ser, digamos assim, corrigidos. E as doenças, muitas das vezes, são instrumentos de correção das iniquidades humanas. Resumindo, a reencarnação é uma prova da justiça divina. Sim, para nós espíritas, ela clareia a justiça divina e mostra claramente a bondade e a misericórdia de Deus. E finalizando, pluralidade dos mundos habitados, ou seja, não é só na Terra que existe vida. Jesus mesmo nos afirmou: há muitas moradas na casa do meu Pai. Qual era a casa do meu Pai a que ele se referia? Que é Deus, né? O universo. E quais são as moradas? Os diversos planetas habitados. Então seria muita pretensão nossa, Helenilson e ouvintes, querer que só aqui na Terra existisse vida. Inclusive a ciência já comprova, né? Vida em outros planetas. É assim, o universo é imenso, é insondável, e foi Jesus que disse isso, né, aos discípulos. Se assim não fosse, eu já vos teria dito: na casa do Pai há muitas moradas, como você colocou. Então essas moradas são justamente planetas e mundos habitados fora do nosso sistema. Mas o importante é sabermos que a Terra está habitada por nós e que ela precisa melhorar, e que a Terra precisa sair dessa categoria de provas e expiações em que se encontra, mas vai depender de nós. Inclusive existe um livro espírita que fala, Zé Nilton, do Brasil, que o Brasil será o celeirão de bênçãos, o coração do mundo, pátria do Evangelho. E muitas pessoas têm dúvida porque o Brasil tem tanta dificuldade de alcançar, mas é porque depende de cada um de nós. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Então nós desejamos um mundo de paz, inclusive hoje, Dia Internacional da Paz. Dia 1º de janeiro de cada ano é o Dia Internacional da Paz. Mas para que a paz aconteça, é necessário que cada um de nós promova a paz primeiro dentro de si. Depois, essa paz vai se irradiar pela família e pela comunidade. Inclusive o nosso Divaldo Franco é o embaixador da paz, e ele promoveu, não sei se você assistiu, o Encontro pela Paz, onde diversos líderes religiosos estavam presentes e cada um falou à sua maneira. Teve inclusive atrações musicais, Ivete Sangalo, Nando Cordel, aquele menino, né? Aquele que faz o programa do The Voice. O Nando Cordel eu conheço, esse do The Voice não. Eu já assisti Nando Cordel pessoalmente em Salvador, nos encontros espíritas, muito bom. Ele tem uma música muito bonita que Carlinhos é a Paz Brau, pela lembrei Paz. agora. Carlinhos Brau participou também. Esse encontro ele é famoso e permanente. Então, mas assim, por mais que ele se multiplique, a paz só vai acontecer se cada um de nós fizer a nossa parte. Se não, primeiro nós temos que estar bem conosco, com o próximo e com Deus, para que a paz exista. Exatamente. Além dos líderes religiosos, não sei se você assistiu, tinha também representantes do mundo todo. Não assisti. De vários países. Foi muito bonito, viu? Esse encontro. Isso. E voltando aí à sequência de assuntos dos serviços que o Espiritismo presta pra gente, tem um importante, que ele nos liberta da ignorância a respeito da morte. Porque a morte é um tabu para todos nós. Ela cria uma incerteza, né? O que seria a morte? Para onde vamos, né? O que vai acontecer depois dela? Então o Espiritismo nos clareia a mente, o entendimento acerca da morte. Olha, eu não estou dizendo aqui que morrer é bom e que a gente já está completamente convicto, né, de que a morte é apenas uma passagem, que vai ser tudo tranquilo, tudo beleza. Não é bem assim. Mesmo entre os religiosos, todos têm medo da morte, porque ninguém quer morrer.
Mas Chico Xavier dizia assim, que da morte nós podemos escapar várias vezes, mas da vida nós não escaparemos. Da vida não escaparemos. E tem uma teoria que eu gosto que diz o seguinte: a vida é uma só, e apenas uma, que é a espiritual. A vida material é que tem várias sequências, sim, né? Que a gente deixa, volta, né? Reencarna, encarna novamente, mas a vida espiritual é só uma. Então nós somos espíritos, é uma revelação do espiritismo, que inclusive Jesus falou isso, não é novidade, que a verdadeira vida é a espiritual. Quando Pilatos perguntou a Jesus, tu és rei? O que foi que Jesus respondeu? Meu reinado não é deste mundo. O que Jesus quis dizer é que o reinado dele é do mundo espiritual, que é o verdadeiro mundo. Mas aí, Zé Nilton, voltando para a questão da morte, mesmo sabendo nós que a verdadeira vida é a espiritual, mas ninguém quer. Ninguém quer a verdadeira vida. Mesmo sabendo os católicos que é morrendo que se vive para a vida eterna, como diz Francisco de Assis, mas ninguém quer morrer para a vida eterna. A verdade é essa. Poucas pessoas querem morrer, a gente quer viver. Por quê? Porque aqui a gente tem parentes, tem amigos, tem conhecidos, nós temos as nossas atividades, aprendemos a conviver aqui no mundo material. E quando se fala de morte, gera uma dúvida. Para onde eu vou? Eu vou me encontrar com quem? Eu vou fazer o que do outro lado? O Espiritismo nos mostra e comprova, né, que realmente a morte não existe. Como você bem colocou, a gente apenas passa daqui para o mundo espiritual. Mas na prática não é fácil administrar isso, né? Não é fácil administrar isso no dia a dia. Sabe por quê, Zé Nilton? É muito fácil a gente conviver com essa realidade quando os outros estão morrendo. Mas quando a morte chega perto da nossa casa, da nossa família, ela incomoda. Ela nos causa insegurança. Hoje eu vi, Elenilson, na televisão, uma senhora que perdeu o filho, né? O filho foi assassinado lá em Salvador. E ela estava tranquila. Ela dizia, não, eu sei que meu filho está num lugar bom. Eu tenho um Jesus no coração. Ele está livre desses problemas aqui da terra, né? E eu sei que eu vou reencontrá-lo. E ela não era espírita. Pasmem, ela não era espírita. Ela apenas se conformava com a situação, porque é difícil isso. Muita gente, quando perde um ser querido, não se conforma. E ela estava tranquila. Ela disse, eu estou em paz, eu espero que... E eu tenho certeza que ele também vai estar em paz. Eu estou aqui ainda correndo risco, né? Com essa humanidade perversa. Mas ele não, ele já está lá no plano espiritual, eu sei que ele está bem lá. Eu achei tão bacana isso. Aí sim, ela provou na prática que estava preparada para conviver com esse fenômeno chamado morte. Porque muitas pessoas falam da morte de uma forma versada, né? Eu mesmo já declamei poemas de Maria Dolores que fala sobre a verdadeira vida, que a morte é apenas uma passagem. Só que uma coisa é quando a gente está falando, outra coisa é quando ela vem para nossa realidade. Aí é que vai ser realmente a prova de fogo. É quando a morte chega para um familiar nosso, para uma pessoa próxima, um amigo, uma pessoa que a gente gosta, uma pessoa que a gente está acostumado a conviver no dia a dia. Por exemplo, você recentemente teve essa experiência que foi o desencarne do seu pai. E você percebeu que isso ainda causa um choque, né? Isso ainda traz uma dor, ainda traz assim uma surpresa quando ela chega pra gente, né? Por quê? Porque a gente não estava ainda preparado. É difícil, porque na realidade a morte é a partida de um ente querido, e uma partida que você não tem certeza do retorno. Porque quando a pessoa viaja para qualquer cidade aqui da Terra ou outros países, um dia você tem a esperança de retornar, né? Mas quando parte para o outro lado, claro, sabemos que um dia nos encontraremos, mas não sabemos quando. Mas eu sinto, Elenilson, a presença dele ao meu lado. Inclusive, já por 2 vezes ele se comunicou e disse que está, inclusive, me ajudando nesse processo aqui de transição. Mas para quem não conhece, para quem não entende, realmente fica difícil aceitar, né? Esse foi o primeiro item que eu separei aqui, você já adiantou. Mas tem um outro item que é importante. Mas esse nós vamos tratar no próximo bloco, porque já venceu o tempo do primeiro bloco do primeiro programa de 2023. Programa Visão Espírita, 20 anos de programa pela Rádio Líder FM. Esse ano é o ano do aniversário. Fique conosco e retornaremos no segundo bloco. Agora você fica com uma música muito bonita, com os colaboradores do programa, que nós agradecemos, empresários espíritas, espiritualistas, que patrocinam esse programa. Fique conosco. Até o próximo bloco.
Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão e estendendo a mão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz juntar todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz juntar todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, pra buscar a paz, não olhar pra trás. Com amor, se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz juntar todos outra vez.
programa Visão Espírita, de 6/7/2003 a 6/7/2022. 19 anos levando a mensagem consoladora da doutrina espírita aos lares da região de Irecê, através da Rádio Líder FM. Uma realização do Conselho Federativo Regional Espírita, CR18. Visão Espírita. Apoio. Acessórios para caminhão agora tem nome Irecê. Mecânica Diesel Irecê. Antes de comprar acessórios para o seu caminhão, visite a Mecânica Diesel Irecê. Agora em novo endereço, ao lado do posto Copa 70, na rodovia BA 052. Com a gente você faz manutenção do seu caminhão, troca de óleo, filtros, revisão dos freios e elétrica. Faça a revisão do seu tacógrafo e evite multas. Nos visite e constate o preço justo. Perfeito em peças e serviço de qualidade. A Organização Macedo está junto com você sempre. A nossa história é construída ao seu lado, nas reformas ou nas construções. Na Organização Macedo você encontra o que há de melhor no mercado, com atendimento personalizado de quem entende o que lhe oferece. E não se preocupe com a Zona Azul, pagamos o seu estacionamento. Na Rua Herculano Dourado, número 25, fone 3641-3915. Organização Macedo em 2018, 45 anos de credibilidade e bons serviços. Organização Macedo, há quase meio século ao seu lado. Porcelanatos e revestimentos lindos para decorar a sua casa. Fazemos a tinta para renovar o seu ambiente na cor dos seus sonhos. Louças sanitárias, torneiras, chuveiros, material elétrico e hidráulico das melhores marcas. E atenção, temos sempre muitas ofertas. Organização Macedo, para você que valoriza o conforto e bem-estar da sua família e deseja materiais de qualidade e bom gosto para o seu empreendimento. Venha que estamos te esperando. Organização Macedo, desde 1973. Qualidade e bom gosto. Gema Consultoria, Geologia, Engenharia, Mineração e Meio Ambiente. Empresa que presta serviço de consultoria em estudos geológicos, projetos ligados ao meio ambiente, licenciamento ambiental, licenciamento para mineração e trabalhos de engenharia civil. Realizamos trabalhos para prefeituras, empresas e particulares. Contato 74-9998-2180, 8807-4235, 9121-8589. E-mail gemabahia com 2M @gmail.com. Gema Consultoria. Desejando parar de beber? Procure o AA. O Grupo Unidos de Irecê estará junto com você nesta luta. Procure o Centro Paroquial ao lado do Hospital Regional de Irecê. Reunião às quartas e sábados a partir das 19 horas. E lembre-se, Alcoólicos Anônimos, um caminho para a sobriedade. Voltamos a apresentar Visão Espírita. Você está no programa Visão Espírita, o primeiro programa de 2023, e entramos aí no 20º ano do programa Visão Espírita. Será neste ano, em julho, que completaremos 20 anos de existência pela Rádio Líder FM. A visão espírita dos acontecimentos, da vida, dos fatos, do entendimento das coisas, e hoje estamos justamente tratando disto, como o espiritismo vai lhe orientar, lhe consolar a respeito de determinados aspectos e a respeito de determinados acontecimentos da vida, e o espiritismo presta esse serviço, e o amigo Zé Nilton classificou aí os principais para que possa lhe orientar no entendimento do porquê das coisas. Qual o próximo, Zé Nilton? Meu amigo, 20 anos de programa, já atingimos a maioridade. Maioridade, pois é. E continuamos aqui, né? Firmes. E continuamos firmes. Bom, outro item importante, que o Espiritismo nos revela o princípio da reencarnação, determinando o porquê da dor e das aparentes desigualdades sociais. Você pode falar aí sobre a dor, por que sofremos e por que essas desigualdades sociais que estão por aí, que a gente observa no dia a dia. Meu amigo Zé Nilton, meu caro ouvinte, fica muito difícil entender a justiça de Deus sem a reencarnação em foco. Sabe por quê? Porque quando se analisa as gritantes diferenças sociais, diferenças de aptidões,
concentração de riqueza, miséria, pessoas muito inteligentes, pessoas rudes, pessoas gozando de tanta saúde e outras nas cadeiras de rodas, nas camas de hospitais, tantas desigualdades, a gente fica meio confuso. E se a gente não entender o porquê da justiça de Deus, nós vamos até duvidar da bondade dele. Mas pode ter certeza, o Espiritismo quebra esse paradigma e vem demonstrar que Deus é justo, bom, misericordioso. Deus só quer o nosso bem. Tudo que passamos aqui na Terra, seja de bom ou de ruim, é sempre o resultado das nossas ações, felizes ou infelizes. E essa explicação está justamente na reencarnação, que é o retorno à vida corporal quantas vezes necessárias para que possamos nos reajustar com as leis divinas e ficarmos quite com ela para gozarmos da felicidade que tanto almejamos. Então, resumindo, nós não sofremos por acaso, né? A causa não dos nossos sofrimentos somos nós mesmos que causamos. Nós mesmos, porque Deus não nos impõe sofrimento. O sofrimento é imposto por nós mesmos. Sim, e as desigualdades sociais a gente vê aí porque muitos ricos e muitos pobres, é porque em outra encarnação, quem era rico abusou da riqueza, hoje renasce pobre. É a lei de causa e efeito. Ninguém passa pelo que não fez por merecer, certo? O que a doutrina espírita vem nos consolar é o seguinte: a gente deve sempre lutar pelo melhor, pelo bom, pelo justo, mas sempre com honestidade, com grandeza de caráter, sem subir nas costas do próximo, sem se aproveitar das coisas alheias, querer apenas o que é nosso e deixar que a justiça divina se encarregue, né, de trazer até nós aquilo que nós merecemos. Então esse outro item que eu relacionei é um complemento desse anterior. Confere-lhe forças para suportar as maiores vicissitudes do corpo, mostrando-nos que no instrumento físico, o instrumento físico nos reflete as condições ou necessidades do espírito, ou seja, nós temos aquilo que precisamos. Eu nem digo merecemos, aquilo que nós precisamos para a nossa evolução, não é isso? Justamente, porque, Zé Newton, tem situações que a gente precisa para aprender. Existem aprendizado através dos relacionamentos, da convivência conjugal, familiar, social. É aquilo que o Espírito Maria Dolores diz através de Chico Xavier. É na escola social que a vida se aperfeiçoa. Então nós precisamos nos aperfeiçoar na convivência com o próximo, porque tem experiências que vai nos trazer engrandecimento, tanto de conhecimento intelectual como de aprimoramento espiritual. Olha, pelo que você falou agora, a gente continua, tranquiliza você, o Espiritismo nos tranquiliza, a todos nós, né? Com respeito aos desajustes da parentela, dos parentes, né? Esclarecendo que o lar recebe não somente os afetos, mas também os desafetos de existências passadas para a necessária regeneração. Antes que você comente, eu já vou dizer logo que Chico Xavier afirmou que na reencarnação ninguém erra de endereço. Então estamos no endereço certo. Voltando a Maria Dolores, poetisa também através de Chico Xavier, ela diz o seguinte: ninguém está com ninguém por acaso, né? Nós estamos justamente com as pessoas e os locais em que precisamos para a nossa evolução. Por isso que na reencarnação ninguém erra de endereço. Então você pode até pensar, poxa, eu tô no lugar errado, tô na família errada, estou com o marido errado ou com a mulher errada. Na realidade, se você casou, é a pessoa certa, não foi por acaso, né? Se você tem filhos, esses são os filhos que você precisa, que você merece. Então a sua família é a família que você merece, que você precisa. Pode não ser a melhor, mas também você não é a melhor pessoa do mundo para achar que merece uma família perfeita. Na verdade, Alenilson e ouvintes, nosso lar é o nosso laboratório, né? Para justamente aplicarmos os nossos conhecimentos e nos aproximarmos daqueles a quem a gente em outra encarnação ficou devendo. Zé Newton, porque assim, nós só evoluímos se reencarnarmos. Porque se ficarmos lá no plano espiritual só visualizando as coisas de lá de cima, a gente não vai aprender. Então o espírito necessita retornar à Terra, ocupar um corpo, vivenciar como Jesus fez, né? Vivenciar
para ensinar e aprender. Jesus veio até nós apenas para ensinar. Jesus não tinha o que aprender conosco, mas nós tivemos muito o que aprender com ele. Você falou de Jesus e Jesus mesmo nos deu exemplo quando ele estava no templo reunido com os discípulos e alguém veio e disse: sua mãe está aí fora com seus irmãos e querem falar com você. E aí ele pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí aponta todos aqueles que estavam reunidos e diz: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus, que é Deus. A gente sabe que ele amava Maria, né, como mãe, mas os irmãos deles eram filhos de José com outra mulher, não gostavam dele, achavam que ele estava louco, queriam entregar ele aos sumos sacerdotes. Então Jesus quis dizer com isso, ele quis ensinar-nos que o verdadeiro parentesco não é o corporal, não é o de sangue, é o espiritual. Justamente, foi o que ele disse a Herodes também, né? Então, a nossa família é a espiritual, mas nós estamos com uma família consanguínea, quer dizer, uma família de sangue, porque foi essa que nós escolhemos. Aí você diz: ah, mas eu não escolhi o pai que eu tenho, a mãe que eu tenho, o irmão, não escolhi. Escolheu sim, você não escolheu nesta vida, mas nas outras você escolheu. Porque a partir do momento em que a gente cria um laço de afetividade ou de inimizade, estamos convidando essa pessoa para conviver conosco. Porque haveremos de aprender a amar. Então, se a gente não aprende através da amizade, da boa convivência, da fraternidade, a gente vai aprender através da lei. Então a lei vai nos colocar juntos para dizer, mesmo que vocês se detestam, mas vão aprender a conviver juntos. Aí eu me lembrei, Zé Nilton, dos gênios univitelinos, que são aqueles que nascem grudados, né, um no outro, sem poder se separar. Nós sabemos que tem uma visão espírita sobre isso. É claro que tem as informações científicas, né, biológicas, que tenta explicar a coisa do ponto de vista biológico. Mas do ponto de vista espiritual, eles não são univitelinos, são grudados um no outro, tem um outro nome aí. Porque os gênios univitelinos são aqueles que nascem no mesmo dia, né? Eles têm a mesma configuração corporal. Siameses. Pronto, os gêmeos siameses, que são os que nascem grudados. Então eles vêm juntos justamente porque já se degladiaram tanto, né, que aí agora tem que vir grudados, porque não tem mais como conviver um longe do outro. E vão ter que aprender a se amar daquele jeito, tá? Também são instrumentos de desafio para a ciência humana, porque a ciência vai tentar entender como que duas almas, dois cérebros conseguem viver usando o mesmo corpo. É um desafio. Um outro item aqui que eu acho interessante: o Espiritismo nos demonstra que o nosso principal templo para o culto da presença divina é a consciência. Ou seja, se nós tivermos a consciência tranquila, nós vamos estar em paz, não é isso? Então, sobre a consciência, nós vamos falar no terceiro bloco e também sobre os outros assuntos, Anilton, porque já venceu aqui o tempo do segundo. E dizendo ao caro ouvinte, este é o primeiro programa de 2023. Entramos no 20º ano do programa Visão Espírita pela Rádio Líder FM e sabemos que muitos dos ouvintes fizeram parte deste programa. Então, nos aguarde no terceiro bloco. Fique conosco. Agora você ficará com uma bela música, os anúncios dos empresários que patrocinam este programa Visão Espírita, e retornaremos no terceiro bloco. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. Tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se foi, que vamos ver, como todo dia nasce outro em cada amanhecer. Marcas do
Programa Visão Espírita, de 6/7/2003 a 6/7/2022. 19 anos levando a mensagem consoladora da doutrina espírita aos lares da região de Irecê, através da Rádio Líder FM. Uma realização do Conselho Federativo Regional Espírita, CR18. Visão Espírita. Apoio. Na hora de colocar cerca elétrica, alarme, interfone, motores para portão ou fechaduras elétricas, o lugar certo é na Cetel, na Rua Febrônio Barreto, telefone 3641-5232 ou 9974-2191. Fale com o João. Cetel. É na Casa Medeiros que eu vou economizar. Amigo, não perca tempo, venha comprovar. Se você vai construir ou reformar, Casa Medeiros é o lugar. Materiais elétricos, hidráulicos, ferragens, tintas, pisos e compensados. Telefone 3641-3306. Casa Medeiros, construindo com você. A educação do seu filho depende da qualidade do ensino. A Escola Jardim Criação prepara o seu filho com muito amor e seriedade. A Escola Jardim Criação faz acompanhamento periódico com a participação dos pais, aplicando as mais modernas técnicas de aprendizagem. Jardim Escola Criação, Rua Valdemar Marques Dourado, 42, Irecê. Telefone 3641-6574. Se você não é do tipo que ainda espera cartinhas de amor pelo correio, então vai ficar ligado no seu e-mail para receber os boletos da Holística Internet. Atualize já o seu cadastro ou baixe o nosso aplicativo e receba seu boleto de forma rápida e segura. Boleto digital da Holística. Da era discada para a era digital. Holística, a verdadeira conexão com você. Organização Macedo, há quase meio século ao seu lado. Porcelanatos e revestimentos lindos para decorar a sua casa. Fazemos a tinta para renovar o seu ambiente na cor dos seus sonhos. Louças sanitárias, torneiras, chuveiros, material elétrico e hidráulico das melhores marcas. E atenção, temos sempre muitas ofertas. Organização Macedo, para você que valoriza o conforto e bem-estar da sua família e deseja materiais de qualidade e bom gosto para o seu empreendimento. Venha que estamos te esperando. Organização Macedo, desde 1973. Qualidade e bom gosto. Voltamos a apresentar Visão Espírita. Você está no programa Visão Espírita, primeiro programa de 2023, entrando no 20º ano de programa. E estamos com você e você conosco. E aqui o amigo Zé Nilton Siquara dando a sua contribuição, porque o assunto de hoje é trazer para você os principais serviços que a doutrina espírita lhe oferece e que vai melhorar a sua vida como já melhorou a nossa por tantos anos, nesses 20 anos de programa. Zé Nilton, então você vai trazer mais alguns pontos aí, mais 3 pontos, né, de serviços que o Espiritismo oferece a todos nós. Com certeza. Ainda a respeito da consciência, quando nós desencarnarmos, nós não vamos prestar conta a ninguém aqui da Terra. Nós vamos prestar conta a Deus, em primeiro lugar, é claro, e a nossa consciência. Se nós tivermos a nossa consciência tranquila, nós estaremos em paz, né? Agora, outro item que eu achei interessante. O Espiritismo nos destaca o imperativo da caridade por dever, porque o próprio Jesus disse que fora da caridade não há salvação. Pois é, e a caridade, ela é confundida com esmola. Eu gostaria de dizer ao caro ouvinte que, do ponto de vista espírita, a caridade é o verdadeiro amor. Caridade e amor é a mesma coisa, porque existe a caridade material, aquela quando você ajuda as pessoas que estão necessitadas de teto, de agasalho, de comida, não é? Mas existe a caridade moral, quando você ajuda as pessoas com a palavra amiga, com uma oração, com um acolhimento fraterno. Então a caridade, do ponto de vista espírita, ela é moral e também material. Precisamos praticar as duas. Sim, perfeito. Agora, um outro item que também é bastante interessante
nós temos uma lei de Deus, né? Que é a lei do causa e efeito. Muita gente já conhece, todos nós já conhecemos. Então, o Espiritismo nos concede a certeza natural de que, se beneficiamos ou prejudicamos alguém, estamos beneficiando ou prejudicando a nós mesmos. Justamente. Olha que coisa boa, Zé Nilton. É saber que tudo que a gente faz de bom, estamos fazendo para nós mesmos. Isso é muito bom. Isso vai ajudar esse ponto de vista aquelas pessoas que têm dúvida. Mas por que eu vou fazer o bem se tem outras pessoas que fazem o mal? Inclusive tem gente que diz, não adianta, eu faço tanto bem, me pagam com ingratidão. Continue fazendo, porque você está fazendo para você mesmo. Se a outra pessoa não reconhecer o problema dela, ela é que está perdendo com isso. Mas nós ganhamos sempre com tudo aquilo que fazemos. E muitas vezes, Helenilson, a gente ajuda uma pessoa, aquela pessoa é ingrata com a gente, não reconhece. E aquele bem que a gente fez àquela pessoa volta para nós através de outra pessoa que a gente nem imaginava que ia nos fazer aquele bem. Então é a lei do retorno, né? A lei de causa e efeito. Lembrando aquela colocação de Chico Xavier. Por que citamos Chico Xavier, caro ouvinte? Porque Chico Xavier foi o maior exemplo de amor no movimento espírita. Chico Xavier, para nós espíritas, é comparado à Irmã Dulce, para o movimento católico, a Madre Teresa de Calcutá, não é? Então Chico Xavier, para nós, ele é essa figura de amor, de bondade, de misericórdia. Ele mostrou isso na prática. E a mediunidade de Chico foi fantástica, inclusive até está sendo estudada aí por pessoas cientistas da NASA, estão estudando a psicografia de Chico. Então Chico tem a maior consideração da gente. Então Chico disse, o bem que você faz em algum lugar será sempre o seu advogado em qualquer lugar que você precisar. Então, resumindo, é bom ser bom. É bom ser bom, é bom. Fazer o bem. Mesmo que doa às vezes, né? Mas vai fazer o bem para nós. Fazer o bem sem olhar a quem. Justamente. Então esse item aí já está bem esclarecido, né? Então vamos para outro. O Espiritismo garante a serenidade e a paz diante da calúnia ou da crítica. Eu digo sempre, Helenilson, que o mal que me fazem não me faz mal porque não me torna mal. Porém, o mal que eu fizer vai me fazer mal porque vai me tornar mal. Agora, os elogios que me fazem não me fazem melhor do que eu sou. As críticas que me fazem não me fazem pior do que eu sou. Eu sou o que sou. Entendeu? Então não adianta. Muita gente elogia. Helenilson é um cara maravilhoso, é um cara bacana. Pelo fato da pessoa estar dizendo isso, não significa que você seja assim. Também se o cara chegar e Helenilson não presta, não vale nada. Se ele está lhe depreciando, são só palavras. Ele está dizendo isso. Pelo fato dele dizer isso, não significa que você seja assim. Ou seja, o que falam de mim, né? Ou bem ou mal, é problema de quem está falando. Agora, eu sei a minha verdadeira personalidade, eu sei quem eu sou. Então, as críticas não me fazem pior do que eu sou, como também os elogios não me fazem melhor do que eu sou. Não é isso? Aí é preciso desenvolver a segurança e a autoestima para não deixar que as coisas externas nos afetem. Porque, inclusive, as pessoas que nos injuriam e nos caluniam são pessoas doentes e desequilibradas. Isso a gente tem que lembrar. Não é fácil, né? A gente saber que quem está caluniando é um doente, é uma pessoa desequilibrada. Agora você fala uma coisa certa. Inimigos todos temos. Até Jesus teve, não foi crucificado. Claro. O importante é nós não sermos inimigos de ninguém. Não é? E justamente. Porque se alguém diz assim pra você, Helenilson, eu te odeio, é problema dele. Agora, se você, Helenilson, diz eu te odeio, aí já é problema seu. Porque quem sente o ódio é a pessoa mais prejudicada. Porque o ódio, ele começa a fazer mal de dentro para fora. Então, quem odeia é o primeiro prejudicado. Então, se a gente quer ficar livre desse mal chamado mágoa, rancor, e que pode chegar até o ódio, então a gente deverá evitar guardar ressentimentos, guardar rancor, guardar mágoa, porque isso nos adoecerá mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente. Com certeza. Quer dizer, a gente não pode entrar na sintonia daqueles que querem nos agredir. Nós temos que nos manter superiores, no bom sentido, né? Agora, esse último item aqui, eu achei muito bacana, que você vai comentar. O Espiritismo nos patenteia que a fé ilumina o caminho.
Claro que sem fé a gente não consegue, né? Mas ninguém fugirá da lei que manda atribuir a cada um segundo as obras pessoais. Jesus disse isso, a cada um segundo suas obras. Justamente, e esse ponto nos chama a atenção para, mesmo que tenhamos fé em Deus, na justiça, na misericórdia dele, é necessário fazermos a nossa parte. Porque fazendo a nossa parte, Deus nos ajuda, diz o ditado popular. Então, ter fé somente sem ações não vai resolver o problema. Você pode pensar, Zé Nilton, bom, eu vou ter fé que eu vou chegar em casa, mas se você não levantar aí, não sair da rádio agora e não pegar seu carro você não vai chegar em casa. Verdade, né? Você precisa ter fé que você vai chegar lá, vai fazendo a sua parte. O que é que Deus vai fazer por você? Vai lhe proteger. O que é que Deus vai lhe dar? Vai lhe dar a saúde, a inteligência necessária para que você possa conduzir sua vida. Mas você tem que conduzir, a vida é sua. Mas essa frase de Jesus, Elenilson, a cada um segundo suas obras, a gente entende assim, que a gente é livre para fazer o que quiser, mas é escravo das consequências daquilo que a gente fizer. Justamente, ou seja, seremos herdeiros das nossas ações. Ou seja, nós somos os arquitetos do nosso destino, não é isso? Isso, e somos exatamente o que pensamos e o que planejamos. Isso é importante saber. Inclusive, eu convido a você que é de Irecê e que frequenta o Centro Jesus de Nazaré, ou que não frequentou, na próxima sexta eu estarei fazendo uma palestra no Jesus de Nazaré, inclusive você também, mas vou falar primeiro a minha, depois você fala a sua. A palestra vai falar justamente sobre a influência dos pensamentos na saúde integral. Eu vou abordar o pensamento de Joana, através de Divaldo Franco, de Emmanuel e André Luiz, através de Chico Xavier, o que eles dizem a respeito da influência do pensamento na saúde. Mas antes de mim, na quinta-feira, próxima quinta, Zé Nilton fará uma palestra no Jesus de Nazaré. Qual o tema, Zé Nilton? Nós vamos estudar sobre a mediunidade, vamos falar sobre a mediunidade. Outra coisa, Elenilson, você sabia que os nossos inimigos são os nossos maiores amigos? Agora eu vou explicar. Explique. Por quê? Eles nos ensinam como nós não devemos proceder, né? Não devemos. E segundo, eles testam a todo momento a nossa paciência, a nossa tolerância para com eles. Concorda? Porque os inimigos, eles não... São amigos ou não? Não poupam. O que eles têm que dizer ou fazer contra nós, eles fazem. E principalmente os chamados obsessores, que são inimigos fora do corpo físico ou desencarnados. São espíritos perturbadores que estão o tempo todo tentando nos prejudicar porque eles não gostam de nós. Então eles estão tentando o tempo todo provar que a gente não vale nada. Último item. O Espiritismo nos auxilia a revisar e revalorizar os conceitos de trabalho e tempo. Nós temos visto, Elenilson, nas reuniões mediúnicas, muitos espíritos chegarem através do médium e se lamentarem do tempo que perderam aqui. Puxa, eu poderia ter feito tanta coisa e não fiz. Aí vai retornar para fazer, né? Aquilo que deixou de fazer. Então é um fato. A gente desvaloriza muito o nosso tempo. Nosso tempo não pode ser desperdiçado, não é isso? Olha, o tempo, ele é, digamos assim, de ouro. E também, Zé Nilton, nós temos um objetivo aqui na Terra: fazer o melhor que pudermos por nós, pela família e pela sociedade. E quando se coloca aí a questão da valorização do tempo, quer dizer que a gente deve trabalhar, sim, para sobreviver, mas deveremos viver a vida de uma forma completa, não apenas com o trabalho para aquisição de ordem material, mas também com o trabalho como esse que nós estamos fazendo aqui, que é um serviço voluntário em função do próximo. Então, caro ouvinte, eu e Zé Nilton estamos aqui voluntariamente, prestando este serviço à comunidade, aos ouvintes desta Rádio Líder, através do programa Visão Espírita, porque aqui é um trabalho voluntário voltado para o bem-estar social. Os instrutores espirituais dizem que a maior caridade que a gente pode fazer com a doutrina espírita é a sua divulgação. Eu concordo em parte, porque não é só caridade, é um dever. É um dever. Porque se ela nos faz bem, se o espiritismo nos faz bem, por que não divulgar? Poderá fazer bem a tantas outras Exatamente. pessoas. E por isso que estamos aqui hoje, mais uma vez. É a nossa obrigação. E agora chegamos ao final. Eu quero as suas considerações, porque o tempo já chegou. Pronto, eu só quero mandar um abraço para a Vilma. A última reunião eu não pude assistir, que ela estava lá no Jesus de Nazaré. O último programa ela não pôde assistir. Mas Vilma não perde um programa nosso, viu? Meu cunhado Wilson, que está lá ligado no rádio nesse momento, nos ouvindo. O casal Valiana, que você conhece bem, né?
Eu sempre mando alô para eles, porque eles sempre nos prestigiam. Diariamente eu encontro o Val. Ele, quando é que vai ser o programa e tal, qual é o assunto, essa coisa. O pessoal da Liga Cristã, lá em Salvador, né? Sempre tá nos ouvindo. André, Rose, Paulinho, Tom. Um beijo à minha esposa Cida, claro, não posso deixar de mandar. E desejo uma excelente semana a todos. Até a próxima, se Deus assim permitir. E eu desejo um feliz ano novo para todos os ouvintes da região de Irecê, todos vocês que me encontram dizendo que ouve o programa. Mas hoje eu vou mandar um alô especial para uma pessoa que vai ouvir o nosso programa pela primeira vez. Está ouvindo conosco, Rose de Central, cuidadora de animais, é uma benfeitora dos animais, uma pessoa que ama e cuida dos inocentes. Então, para você, que Deus te ilumine, te preencha de saúde e tenha um bom dia juntamente com todos os ouvintes da região.